Em 92, na sucessão, para você dizer como é que foi a abertura. Na abertura do horário eleitoral, entrou o Fernando Collor de Mello e o Maluf. Já pus uma edição com o Maluf falando e o Collor falando, melhorar a vida do povo, pá, pá, pá. Aí o Fagundes entrava e falava, vai começar tudo outra vez. As mesmas promessas. Então, e aí a campanha, esse Simone já participou muito, a gente fazia muita dublagem. A gente dublava o filme do Super-Homem, o filme do Robin Hood, o Poderoso Chefão, e o que acontecia, né? Todo mundo era irresponsável, eu, a Simone, o diretor, todo mundo. O que acontecia? O programa ia para o ar, no dia seguinte chovia telefonema da Warner, da Sony. Tudo. Eu falava, como é que puseram no ar? Eu falava, nossa, puseram no ar isso, meu Deus, não era para entrar. Não, eu prometo que não vai entrar mais. Aí eu falava, pessoal, esse que entrou no ar é do que é? Da Warner Bros. Então procura um da Paramount. E eu vou para o vídeo e tá. E olha, aí foi, entrou tudo. Entrou desde clipe do Michael Jackson, Chico. O clipe do Michael Jackson Meu, me divertido esse Simone. Então, e também tinha outras. Eu lembro que tinha muitas coisas engraçadas. Por exemplo, o Maluf, a gente tinha um rapaz que trabalhava com a gente, aliás, era um amigo meu, que não era ator, não era nada, ele era a cara do Maluf. Ele, infelizmente já nos deixou, é um amigo do coração. Ele tinha um talento inato para coisas teatrais. Ele era muito parecido com o Maluf. A gente fazia uns testes com ele. Ele entrava no horário eleitoral, vestido que nem o Maluf, assim, e ele entrava assim falando, eu prometo 1000 casas. Aí entrava um outro ator e falava, como se fosse um marqueteiro, falava, não, candidato, não é assim que o senhor vai ganhar a eleição. O senhor vai ganhar a eleição se o senhor disser que é um homem bom. Daí dava um giro na imagem, aparecia esse ator, ou esse amigo meu, vestido de anjo, com umas asas. Eu sou um homem bom, eu não faço mal a ninguém. Né? Bom, claro que a gente tomava uns paus do Tribunal Eleitoral, né? Aí vinha o Maluf dizendo, a propaganda política não é feita para fazer brincadeiras, né? Para ir assunto sério. Mas era óbvio que era destrutivo isso. Eu lembro que ele tinha Duda fazia um programa que chamava Bairro a Bairro, com o Maluf, que ele ia todos os bairros, ver tudo. A gente fez esse Oswaldo, igualzinho ao Maluf, um mapa muito tremendo, um tabuleiro assim, com um mapa mundi, com o mapa do uma mundo. Ponte de madeira. Uma fonte de madeira, e ele com aqueles negocinhos de, como é que chama? Que você vai dar aula, uma varinha, ele falava assim, eu prometo, o programa não era Mundo a Mundo, não era Bairro a Bairro, era Mundo a Mundo. Mundo a Mundo, onde o próprio candidato vai em todos os lugares. Aí ele entrava, eu vou extrair petróleo de Itaquera. E apontava para o estado, para São Paulo, aí no mapa. E eu vou fazer uma ponte que eu mesmo construí, aí pus uma maquete de uma ponte em cima, que vai ligar Itaquera à Arábia Saudita. E vamos exportar petróleo para os árabes. Imagino o Duda assistindo o programa Horário Eleitoral, na hora que vinha esse quadro. E foi essa campanha, o que aconteceu? Acabou acontecendo. Esse é um grande bastidor da campanha. Né? Simone sabe que foi um enfrentamento tremendo. Né? Naquela época o partido era contra o que eu fazia, era como sempre, né? Foi complicado. Às vezes eu trancava a porta da ilha de edição, chegou até a situação do Zé E a Simone ficava do lado de fora. Cuidando dos Marlena petistas. Marlena Chauí, Zé Dirceu, batendo na porta para entrar, eu não deixava. Eu falava, aqui é o seguinte, vocês entendem de política, eu entendo de comunicação, deixa eu fazer do que eu quero. Entendeu? Porque eu não ganhava nada mesmo, então, quando não tem dinheiro envolvido, é lindo. Você fazia por ideologia, Chico? Claro, sempre naquele primeiro período só, nunca ganhou tostão. Não acredito, isso para mim é novidade. Eu vim ganhar dinheiro depois, aí depois de 92. A primeira campanha que eu fiz, aí você vai entender o que aconteceu. Em 92, então essa campanha foi um constante... Bom, chegaram a pichar nas paredes da produtora fora Amalfitani, lembra?
Então ligavam, depois de cada programa ligavam lá os militantes do partido reclamando. Tá ameaçando a gente de morte. Sério? Porque era aquela coisa, o programa todo era feito para fora do partido, né? Na verdade, a minha cabeça naquela época era o seguinte: foi o ano que nós estávamos tirando o Collor da presidência. Né? Se nós estávamos tirando o Collor, como é que nós íamos trazer Maluf? Né? Tinha uma dublagem do Poderoso Chefão reunido com todos os chefes que ele falava mais ou menos isso, né? Depois de 4 anos do governo Erundina, o Marlon Brando falava, de 4 anos do governo Erundina, eu não vou aguentar mais 4 anos de um prefeito honesto que nem o Suplicy. Então aqui ninguém vai votar o Suplicy, né? Ninguém vai votar o Suplicy. Porque era honestidade, era a campanha da honestidade. Né? Então era Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Era, na verdade, uma campanha, de verdade, na época, do bem contra o mal. Né? Porque o Maluf representava o mal, representava aquilo que o Brasil estava tirando. Né? Fazia fila de ator para dar, né, Timori, para dar depoimento a favor do Suplicy, que foi aquela época das manifestações do Fora Collor, de se vestir de preto, a tirinha verde e amarela aqui. Então, acho que era um bombardeio. Não gostavam, achavam que o Aloysio Nunes aí queria para o segundo turno, que era o candidato do Covas. Do Covas, né? PSDB. Era PMDB. Eu não sei se era PSDB, já era PSDB na época. E que a gente não ia para o segundo turno, e a gente foi para o segundo turno para disputar com o Maluf. E a primeira pesquisa de intenção de voto do Datafolha, no dia seguinte do resultado da eleição do primeiro turno, deu 47-41 para o Maluf. Sendo que no primeiro turno, o Maluf tinha 10 minutos por dia de TV e nós tínhamos menos de 2 minutos. Então, aí ia igualar 10 minutos para cada um. Era 6 pontos a diferença. Na minha visão, aí ia ser o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, o bem contra o mal. Não era uma campanha do PT e do Suplicy contra o Maluf. Era uma campanha de quem queria honestidade para o país, né, porque a Erundina foi um governo honesto. Né? A minha crítica total à imprensa, que cobra tanto a honestidade do PT esses anos todos, teve 4 anos de um governo extremamente honesto em São Paulo e nunca valorizou isso. Ao contrário, atacou a Luísa. Só metia pau. Só metia o pau, só porrada. E o que aconteceu? Então, aí a campanha era essa. Saiu a pesquisa e no mesmo dia saiu na Folha de São Paulo que o Suplicy tinha concordado com a direção do partido que ia mexer na estratégia da campanha. Onde me conhecia naquela época, eu era de cabeça bem quente, né? Eu saí da minha casa, eu morava aqui a 6 quarteirões da casa do Suplicy, fui até a casa do Eduardo e falou: Eduardo, então você vai mexer na campanha? Estou fora. Até logo, tchau, vou cuidar da minha vida. Eu trabalhava de graça, né? Nessas horas dá para, né? E fui embora. Aí saí da campanha, ia mudar. Entrou aí, eu lembro que entrou o Ricardo Carvalho, o Ricardo Couto, José Américo. Aí fizeram a campanha do jeito que eles queriam. Eles queriam que o PT fizesse proposta, fizesse promessa. Eu falo, como é que nós vamos disputar promessa e proposta com o Paulo Maluf? Pois se a gente disser que a gente vai fazer na televisão o bilhete único, o Maluf vai dizer que o ônibus vai passar na casa de cada uma das pessoas para pegar. Nós tínhamos que combater no terreno da honestidade, da seriedade, o que o Maluf não tinha. Não era nas obras, era na honestidade, porque o último dia do horário eleitoral, e a Simone lembra bem disso, Simone, nós fomos gravar na casa do Suplicy com o Wagner Tiso e o Egberto Gismonti. Nossa, que legal. Dupla. Naquela noite foi a sessão no Congresso Nacional que afastou o Collor, fez o impeachment do Collor. Era o nosso último dia do horário eleitoral. Nós fizemos um programa lindo, né? Todo mundo feliz, cantando. Então, era isso que a gente queria levar para o segundo turno. E o PT, erradamente, achava que a gente precisava discutir proposta, com o Maluf. Falei, nós vamos combater no terreno do adversário. O que aconteceu no segundo turno, o Maluf teve uma vitória folgada, e eu fiquei sabendo, depois pelo próprio Duda, depois, né, que quando ele soube que a gente tinha saído da campanha, não só eu, a equipe toda saiu da campanha, eles estouraram champanhe lá na produtora. Putz! Isso eu sempre quis saber. Um marqueteiro conversa com outro, Chico? Olha, durante a campanha, campanha, eu nunca conversei com o Duda. Né? Depois desse programa, dessa campanha, teve um episódio em 94,
2 anos depois. Aí, em 92, só para você não dar um salto grande, eu fiquei tão desiludido aqui com que eu sabia que ia ter uma derrota aqui, aí me ligou a Raquel Ronick, que teve um cargo importante no governo de Erundina na área da habitação, e falou: Chico, você não quer ir para Natal ajudar um candidato, um amigo meu que chegou a trabalhar aqui em São Paulo, também na prefeitura de Erundina, chama Aldo Tinoco, ele é de uma coligação do PCdoB com o PSB, lá em Natal, e eles acabaram indo para o segundo turno para disputar com o Henrique Alves, que é da família Alves lá, ele não tem estrutura nenhuma, não tem nada. Você não quer ir lá fazer a campanha? Não tem estrutura com o Chico. É ótimo, né? Eu lembro que a gente tinha a sala de reunião, o banheiro e depois tinha o estúdio. Você para entrar no... Tem que passar Fora que tinha aquelas muriçocas, que não tinha ar-condicionado, né? Foi sensacional. E eu fui para lá, foi a primeira campanha remunerada que eu tive na vida. Ganhei $5.000 como marqueteiro principal da campanha, né, fazendo um mês de segundo turno lá, e a gente ganhou a eleição. Foi um episódio maluco. Tapa, hein? Deram até tiro lá no hotel que eu estava, eu tive que fugir antes de terminar a campanha. Eu nem vi o resultado lá. Eu lembro que a eleição era dia 15, botei o último programa no ar, que foi uma confusão dos diabos lá que eu fiz, e peguei o avião e vim para São Paulo e fui saber o resultado só assistindo o Jornal Nacional. Né? Aí, em 94, o Duda me ligou, eu não conhecia pessoalmente, e falou: você não quer vir aqui em Malfitani, vem me conhecer, papapá. Aí que ele me contou essas histórias da campanha de 92, foi muito gentil comigo, tudo isso, e falou: você não quer ir coordenar uma campanha para mim do PSDB lá na Bahia, do Jutaí Magalhães? A Bahia, em 94, seria o único estado. Aliás, o PSDB da Bahia seria o único PSDB do Brasil que não apoiaria Fernando Henrique. Por quê? Porque o PSDB lá era contra o Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães, o Jutaí ia ser adversário do Antônio Carlos Magalhães. Então, o Jutaí apoiaria o PT. Então, o Duda ia levar um petista lá para dirigir a campanha. Você fica num flat que eu tenho na Praia da Ondina, me ofereceu na época $300.000 na época, ou reais, eu não lembro exatamente. 5 mil. Era isso. Devia ser dólares. Da grana. Minha mulher já se preparou para mudar para a Bahia, ficar lá, não sei. Eu fui de jatinho, com o Duda, onde eu conheci o PC Bernardes, que é um meu amigo do coração. Gosto muito do PC. Um cara maravilhoso, me acompanhou em diversas campanhas, mesmo por baixo do pano, ele não podendo, ele fazia os jingles para mim lá. Ele esteve comigo na campanha do Boulos, junto comigo na campanha com o Boulos, caras do coração, conheci o PC, e fomos lá para conhecer o Jutaí. Acertei, vou fazer a campanha, voltei para casa. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha um telefonema que se eu podia conversar no escritório do Francisco Rossi, que ia ser candidato a governador. Um mês antes, eu tinha me reunido com a direção do PDT em São Paulo. Aqui em São Paulo, era Luiz Salomão e o Vivaldo Barbosa, eu acho, que eu tinha interesse em fazer a campanha do Brizola para presidente, já que o PT não me queria, o Brizola, né? E aí acabou não dando certo, porque aí acho que era o Fernando, um cara que foi sócio junto do Roberto Dávila, eles faziam uma dupla que trabalhavam para o Brizola há muitos anos, uma coisa de confiança, e não deu certo. Eu iria como militante também. E como subproduto dessa conversa, o Rossi era candidato a São Paulo pelo PDT. O Almino Afonso era, acho que, o candidato ao Senado, ao Senado, né? Então, eles me chamaram para ir falar com o Francisco Rossi. E eu fui no escritório do Francisco Rossi, peguei minha Vespinha, fui lá na casa, no escritório do Francisco Rossi, no 9 de julho, e ele falou: Malfitani, queria que você fizesse uma proposta de campanha, de estratégia de campanha para mim, papapá. Eu estava duro para cacete, né? E essa história de ganhar 300 mil ali, eu nem sabia o que cobrar. Eu falei: eu cobro R$10.000, eu faço uma estratégia para você vê se você quer ou não. 94. Mas menos do que você tinha, menos do que a proposta? Não para fazer a campanha. Só para fazer a proposta. Redigir uma proposta para ele ali. Entendi. Vim em casa, papapá,
e achei que essa coisa, eu falei, puta, ele conversou comigo sobre religião, Bíblia e o cacete a quatro, eu falei, puta, eu tenho que usar isso de um lado positivo, um não negativo, e fiz uma proposta que ele ia ser o candidato que não ia prometer, que ele não promete, mas faz. Chega dos mesmos. O Chega dos Mesmos foi na outra, foi de 98. 98. Essa foi de 94. E aí ele levei no dia seguinte, ele achou ótimo, ele falou, ia te contratar. Falei, puxa, mas eu já estou comprometido com o Duda para ir para... Né? Ele falou, não, quero que você fique aqui, para quanto você vai ganhar lá? Eu falei, por exemplo, eu vou ganhar, mesmo você paga a mesma coisa aqui. Vim para casa, falei para minha mulher, para a Leila, ela falou, você está louco. Você vai ficar aqui em São Paulo, você pode estar, vai trabalhar com o Duda, vai ficar no apartamento, vamos ficar lá na Bahia. Esse Francisco Rossi, você confia no cara, você nunca... O Rossi era o cara lá de Osasco. Falei, porra, eu vou aqui, vou fazer uma campanha contra o Duda, ele estava fazendo a campanha do Barros Munhoz. Barros Munhoz. E o Zé Dirceu era candidato pelo PT. E o Zé, eu sei que hoje ele é meu amigo, tudo, mas naquela época ele era o meu maior adversário dentro do partido ali, não gostava das coisas que eu fazia. Falei, pô, tá ótimo, o Zé não vai fazer a campanha do jeito que ele quer, o Duda não vai fazer do jeito que ele quer, eu vou pegar o Francisco Rossi. E eu falei, vim com sangue nos olhos, faca na ponta dos dentes. Falei, liguei para o Duda, falei, Duda, desculpa, mas não vou... Ficou puto comigo, é óbvio, né? Eu já tinha me acertado, sentei com o Jutaí Magalhães da Bahia, já tinha conversado, fomos de jatinho, já falei, não vou receber uma proposta aqui, ainda vou ser seu adversário. Né? Muito, entendeu? E fizemos a campanha do Francisco Rossi, né? Com aquela coisa da Bíblia, do segura na mão de Deus, né? Ele abriu o primeiro programa com ele, a câmera saía da Bíblia com a mão em cima e ia abrindo para ele. Ele era muito bom de TV, né? Ele era bom de TV. E abria, ele falava, primeiro em off, dizia, esse aqui é meu livro de cabeceira, minha profissão de fé, é a Bíblia Sagrada. E é sobre a Bíblia que eu juro para vocês que nesse programa eu não vou dizer nenhuma mentira, não vou fazer nenhuma promessa e vou dizer apenas a verdade. Vai ser a campanha da verdade. E foi? E foi a campanha da verdade. Nós não fizemos, não tinha. Ele dizia, não tem o programa de governo. Nós fazíamos o texto, não tem o programa de governo. Tudo que está sendo dito é uma mentira. Eu assisti os programas do dia anterior e fazia um texto em cima das promessas que os outros faziam. E assim nós fomos para o segundo turno, entendeu? Foi uma campanha de 2 meses, que naquela época o primeiro turno era 2 meses, e nós fomos para o segundo turno com essa... Eu fiquei com a minha consciência tranquila, porque eu não prometi nada. O Estado, vou fechar o Estado para balanço, nós estamos pegando o Estado do Quercia, do Fleury, não sei em que condições da cidade. E vamos, então falamos a verdade. A gente só mostrava as coisas que ele tinha feito em Osasco, né? Um prefeito, foi um bom prefeito de Osasco, se elegeu, se reelegeu. Fizemos um programa, né, Simone, uma vez também. Fomos para a Itália, fizemos um programa do Rossi lá em Osasco, porque Osasco é uma cidade italiana. Então, para melhorar o status de Osasco, nós mostramos que Osasco era uma cidade do norte da Itália, falamos da migração italiana, o Antônio Agu, o cara que fundou a cidade de Osasco, era um italiano que veio de Osasco na Itália, e fazíamos um paralelo de Osasco, tinha imagens de Osasco, italianos falando em Osasco e Osasco brasileira. E aí, então, você falou se tem contato com os marqueteiros. Assim, os contatos maiores aconteciam nos períodos dos debates, né? Durante os debates. Sim. Mas nós somos, assim, eu não... amigos, assim, eu trabalhei com alguns na Globo, né? O pessoal da GW, né? Sim, Gonzalez, eu ia até perguntar para você. Voile Guimarães, eu era repórter na época, eu era repórter quando o Gonzalez e o Voile Guimarães dirigiam o jornalismo da Globo, então a gente tem relação. Eles me acham completamente maluco, né? Então, não tiro a razão deles, mas eu sempre fui desse jeito, remando contra a maré, e eu estou assim no sentimento, eu vivo aquilo o seguinte, para mim, eu vivo o sentimento da opinião pública, é aquela coisa, eu aprendo lá na Gaviões da Fiel como é que o povo pensa. Propaganda política não é nem para ciências sociais na PUC, né, nem para os sindicatos dos metalúrgicos do ABC. O professor Florestan Fernandes, o falecido, que é uma pessoa respeitadíssima, uma das pessoas que eu mais admiro, ele viu os programas da Erundina e falava, Malfitani, o que você está fazendo na televisão? Nós temos que explicar. E falar, professor, teve gente que estudou comigo durante 4 anos na Escola de Sociologia e Política,
a mais-valia, e não se convenceu. Eu tenho 30 segundos na televisão, eu tenho que vender meu peixe, eu não posso enganar as pessoas, é isso. Eu não gosto de enganar. Simone sabe disso, nós nunca inventamos nada, programa de governo, enganação. Não adianta, não me peça isso que eu não vou trabalhar. Não adianta pedir para enganar as pessoas que eu não vou fazer. Isso é mais comum, né? Eu durmo com a minha consciência tranquila. Por isso que nessa coisa não é que eu me sinto nem melhor nem pior que os outros marqueteiros. Eu só me sinto diferente. Eu não entrei nisso como na Gaviões da Fiel. Eu não entrei para fazer para ficar por profissão, eu entrei por uma ideologia. E essa coisa de contato com o marqueteiro, a gente, na verdade, como é uma coisa muito de fogueira das vaidades, todo mundo é genial, né? Nossa. Eu também me achava genial. Claro, imagine, com 38 anos, ajudei a eleger a Luiz Erundina. Falavam para mim, pô, Malfitani, você vai trabalhar com a Erundina, nordestina, baixinha, foi uma surpresa aquela vitória. Mulher. Feinha, do PT, gordinha, fama de sapatão, nordestina, só falta ser negra e desdentada para reunir todos os preconceitos de uma pessoa só. Isso para mim é um estímulo, era um estímulo. Eu gosto disso, a Simone sabe, eu gosto de remar contra a maré. Minha vida foi toda assim. Eu nunca abri uma empresa assim, no sentido de ter uma sede, ter umas pessoas trabalhando. Nunca prestei uma agência que prestou serviços para uma prefeitura ou um governo estadual que eu elegi. Eu faço o meu trabalho, cobro uma grana depois. Passei a cobrar a partir daqueles $5.000 lá. É que, enfim, né? Sua mulher agradeceu, pelo menos, né? Não ficou só com a encrenca. Não ficou também com... De vez em quando tem um filme, uma vez um filho meu falou, pô, pai, você podia ter se envolvido numa... Eu falei, pô, você queria ver meu nome no jornal, lá... Preso. Ele brincou muito, um filho muito querido, brincou comigo lá atrás, há uns anos atrás, falou, vai ficar um tempo no jornal, aí depois a gente ia viver do hedonismo em Ibiza.